Paulo Integral. A escola que é do São Paulo Integral e quem é do Mais Federal. Mais Federal, ok. Então, a grande, quase totalidade da rede, só que uma minoria que está no Integral. Cidades? A de outras áreas, eu perguntei, são poucas pessoas, acho que 2 ou 3 só que acabaram fazendo inscrição. Levanta a mão de novo quem não é da educação. São, bom, legal, tem, olha, umas 10, ótimo. A gente pergunta isso, achei até que tinha menos, porque a ideia da educação integral leva em conta a necessidade de articulação intersetorial no território. Então, saúde, assistência, esporte, cultura, equipamentos, outros, e a Escola do Parlamento abriu essa possibilidade para nós, do Fórum de Educação Integral, vamos ter outros atores aqui no curso, articulando possibilidades nos territórios das várias regiões da cidade ou de outras cidades também. Então, muito bom a fala da Márcia, que nós temos também escolas que são do Mais Federal, em São Paulo, mas que com uma outra característica, não é disso que eu vou falar, mas aproveita, uma outra característica, as escolas puderam começar porque o sistema de funcionamento da rede permite que os nossos professores mesmos deem esse currículo ampliado, esse currículo diferenciado. Então, sim, estão esperando as verbas, mas elas começaram, até porque, pelos regulamentos, né, do Mais Federal, tem que começar de algum jeito. Mas quando fica só nessa necessidade de um contraturno com o oficineiro, inviabiliza o formato do Mais Federal. Na rede municipal, até explicando para quem não é da rede municipal, os professores podem receber para trabalhar com alguns projetos diferenciados de artes, esporte e outros tipos, né, que ampliam o currículo, ou ampliam o tempo do aluno e ampliam o currículo também. Mas vamos lá. Deixa eu até controlar meu tempo aqui. Eu pretendo falar em 20 minutos, 30 minutos no máximo, mas... Oi? Ah, legal. A Fabiana aqui vai estar fazendo o papel do grilo falante. Essa é uma pesquisa mais antiga e no fórum a gente fala. E vocês que não são de escolas que estão no SPI ou no Mais Federal, podem sim, e possivelmente muitos de vocês estão fazendo educação integral. No conceito de que não necessariamente você tem que ter aderido à política oficial, mas pode estar praticando. Quem foi no último fórum da educação integral, que foi na Escola de Sociologia e Política, teve na abertura do fórum uma apresentação cultural, que foi de vozes poéticas, de alunos de um projeto de literatura periférica, que aquela escola não está no SPI, não está no Mais Federal, e tem algumas muito positivas práticas de educação integral. O Vozes Poéticas é uma desses exemplos. Eu começo lembrando, antes de mais nada, né, que quando eu fiz o meu mestrado na FEUSP, eu cruzei com pessoas do fórum, a Liliane Garcês, a Ana Simões, que é do Butantan, a Liliane Garcês, que é da Educação Inclusiva, e teve um momento lá nos nossos cursos que, entrando numa aula à noite de Direito à Educação, tinha um pós-graduando que estava fazendo doutorado, e ele se espantou e nos parabenizou, quem era da educação pública, falando: parabéns, vocês pisaram, somos nós 3 que eu citei, né, somos professores, no meu caso eu fui diretor e agora supervisor, nós pisamos no chão da fábrica. Ele estava admirado, e nós horrorizados, porque tinha alguém fazendo doutorado, falando sobre nós e que nunca tinha pisado na educação pública, né? Então foi um choque, assim, eu não recordo, e ainda bem que eu não recordo, que assim eu não corro o risco de falar o nome do doutorado, que está gravando mesmo. Então foi uma situação meio estranha. Então, para mim, a pesquisa tem que ter a ver com a realidade, né? Então eu relembro dos ditos do tempo do Paulo Freire secretário: ação, reflexão, ação.
duas ações para uma reflexão só. É mais ação do que pensamento para ter possíveis correções. Então, é nesse ponto de partida que eu parto. E essa frase do Paulo Freire, então, resume um pouco. Eu até tirei uma cópia aqui para não ficar olhando para trás, mas vamos lá. Em tempo algum, pude ser um observador acinzentadamente imparcial, o que, porém, jamais me afastou de uma posição rigorosamente ética. Quem observa o faz de um certo ponto de vista, o que não situa o observador em erro. Em outras palavras, não existe escola sem partido. Em outras palavras, a ciência não prescinde de posicionamento. Então, quem faz uma pesquisa, ou qualquer ação que a gente faça, mesmo científica, ela tem lado. Não existe não ter lado. Isso é elementar, não sei, mas tudo bem, tem que ser sempre reafirmado, e essa abertura acho que fala um pouco disso. Vou acostumar com a... Ver se deu certo. Eu acho que você vai ter que trocar aí na cabine. Tá. A minha foi? Mínimo, legal. Troca um. Legal. Então, a pesquisa tinha a ver com a minha angústia de educador, né? Por que algumas escolas dão certo e outras não? E aí fui pesquisar, elegendo 3 experiências, uma EMEI, uma IMEF e uma escola estadual, o que elas tinham de especial para ter dado certo do meu ponto de vista. Porque, de outro ponto de vista, poderia alguém definir que uma escola de sucesso seria uma bem ranqueada ou uma que reinasse o silêncio absoluto. Poderia ser. Para mim, não. Então, para mim, eram outros elementos. Aquela que tivesse qualidade social, ou seja, que estivesse cumprindo a sua função social, que representasse alguma coisa para aquelas comunidades, que fosse uma escola inovadora, transformadora. Então, não era o silêncio nem a posição no ranking, como ainda não é, para mim, que pese as toneladas de avaliações externas feitas pela rede e pelas redes. Pode passar, Miriam. As escolas escolhidas, então, foram no Maimei, a Vereadora do Chaves, que é na minha região, no Jaçanã, Tremembé. A IMEF, Comandante Garcia Dávila, também da mesma região. E a Júlio Daviglione, que é da cidade de Dutra. E porque essas 3 foi por uma coincidência, facilidade de acesso mesmo. No ano 2000, eu tinha participado num curso no SENAC sobre experiências inovadoras em educação e tive contato com esses 3 diretores, um deles até amigo meu, supervisor, foi professor, diretor e supervisor com o meu também, que tinham como algo em comum participação da comunidade, abertura para experiências e busca de parcerias, organização curricular diferenciada e são públicas e comuns, periféricas com profissionais de carreira como nós. Miriam? Objetivos na identificação de que tinha lá, quais eram os ingredientes, né, que condicionantes em termos de Victor Paro, né, quais os condicionantes necessários para a implementação daquelas experiências naquelas escolas. E outro objetivo, divulgar. O que o Fórum faz também, quando traz experiências possíveis de sucesso, é dizer que é possível fazer em qualquer escola, esteja no SPI, esteja no Mais Federal ou não, é possível fazer em qualquer escola. Nesse tempo não havia política oficial de educação integral. Então, são possibilidades de articulação curricular para o exercício de uma educação integral. Legal. Legislação. Na Constituição, no ECA e na LDB, existem possibilidades. Aliás, a Constituição chama para o trabalho com a diversidade cultural. O ECA prega
A Constituição ainda existe, né? Eu fiz questão de entrar hoje lá para ver se não havia caído mais algum pedaço dela, ela ainda está lá. Então, pelo menos esses artigos ainda sobreviveram, né? A necessidade do trabalho com a diversidade, no ECA, o respeito aos valores culturais do contexto da criança e adolescente, e na LDB, a possibilidade que existe, e as escolas pouco usam, da autonomia e possibilidades de trabalhar diferente. O pessoal é muito preso na casinha e não rompe a casinha. E é possível romper a casinha. Lógico que precisa de uma conjunção de forças, mas é possível romper um pouco a casinha. Sobre qualidades de gestão, Miriam, na pesquisa, né, uma inter-relação muito forte de que a gestão democrática possibilita uma melhor qualidade educacional, né? Então, nas 3 unidades, o papel da gestão foi forte e também existe uma necessidade de uma intencionalidade, né? O político, do PPP. Né, uma opção político-pedagógica do que seria essa qualidade, né, essa qualidade que reverta para o bem daquela comunidade, daquele território. Então, tem que haver intencionalidade. A escola não está lá somente pela ciência acumulada. Não é isso. Ela tem que fazer algo. Até, de vez em quando eu vou falar algumas coisas aqui, eu vou tentar traduzir. Mas, por exemplo, quando o Mais Educação São Paulo, para quem não é da rede, os 3 anos finais da educação, do ensino fundamental, 7º, 8º, 9º ano, eles não foi abolido ainda, o próprio secretário diz que defende isso, né? Apesar, eu tive numa reunião pedagógica nesse sábado, em reposição de greve, com 400 professores juntos, numa reunião com 2 setores, com praticamente um seminário, com 15 salas, e os professores falando, eu entrei na sala que discutiu os trabalhos colaborativos autorais. Esse trabalho colaborativo autoral, ele, fugindo um pouco dessa escrita, ele requer que o aluno construa uma intervenção social na sua comunidade. Está escrito lá, é para fazer isso, não acabou. A discussão com os professores era se o TCA continuava ou não. Ele continua, nós temos que fazer. A secretaria não vai mandar ou não mandar fazer. Desde o começo dessa legislação que trouxe essa novidade, que é um fundamental, o TCA é uma articulação em educação integral. Então, eu trago aqui algo que é fora, mas para trazer para dentro da rede. Alunos que se reúnem para produzir uma intervenção social, pegando o apoio das várias áreas do conhecimento, se propondo a estudar algum tema, isso é educação integral, está bem claro. E acho que é a parte mais forte dessa legislação municipal que não acabou. Não vou entrar em detalhes para não estourar muito tempo, e a Fabiana me puxou, me fala dos 15 minutos aí, vai me avisando de 5 em 5, senão eu vou ficar perdido aqui. Miriam, obrigado, Miriam. Histórico das escolas, né? O período do recorte dessa pesquisa foram 10 anos, 97 a 2007, e uma coisa muito marcante para mim foi que as mudanças de governo não foram determinantes para os rumos dessas escolas. Elas tinham um projeto e seguiam. Enquanto no Estado, nesses anos, aliás, no Estado faz nem sei quanto tempo que é o mesmo governo, né? Mas na Prefeitura foi tendo variações. Nesse período, passou, até de trás para frente, passou Marta, passou Serra, passou Kassab, acho, sei lá, nem lembro. Mas, independente disso, as escolas mantinham um projeto. Então, a mudança de governo podia atrapalhar ou ajudar, mas elas seguiam. Então, independente das condições, assim como é possível, independente ou nas frestas da legislação, é possível realizar projetos, às vezes em melhor condição, às vezes em pior condição. Mas quem quer fazer, faz. De novo, depende dos condicionantes, da composição dos ingredientes, depende de um time, depende de um coletivo, mas é possível realizar nas condições mais adversas. Aliás, no meu
minha história de educação, eu lembro que, nas condições mais adversas, saíam projetos lindos de escola, com o pessoal se abraçando para realizar dentro de escola de lata no Parque Novo Mundo, aconteciam projetos lindos. E vocês devem ter esses exemplos pela cidade toda também. Vamos lá, e-mail do Chaves. Essa uma escola de educação infantil, era num bairro de Várzea, na Zona Norte, perto do Rio Cabuçu. Era uma várzea com cobras que foi loteada e era um conjunto voltado para os militares. A Zona Norte tem muita presença de militar. Aliás, tem muito nome de escola militar lá na Zona Norte. A gente precisa fazer que nem o pessoal do Pari para uma campanha para mudanças de nomes. Seguindo, em 97, se percebeu que era necessário uma maior participação da comunidade na vida da escola. Esse investimento na democratização da gestão fez acontecer algo que acho que até hoje é meio surpreendente. Assim, 38 pais candidatos ao Conselho de Escola em 97, ou seja, disputa eleitoral mesmo. Normalmente se pega laço. Então, esse contato com a comunidade fez com que tivessem cédula de voto e uma participação muito positiva no Conselho de Escola ao longo de muitos anos. E nas reuniões pautando nessa pesquisa, que assuntos pedagógicos e administrativos eram discutidos realmente nos conselhos de escola. E essa EMEI tinha um projeto comunidade oferecendo atividades à noite para a comunidade, entendendo que todos educam todos. Então, uma discussão sobre educação com o pai, seja de que viés fosse, revertia para a educação do filho. Então, todos educam todos. Então, nesse maior diálogo, você tem uma possibilidade de crescimento para todo mundo, para os educadores, para os pais e para as crianças pequenas, que era no caso da EMEI também. Seguindo, uma outra prática diferenciada que tinha nessa escola, e que é possível a todas também, ela tinha um jornal, que era um canal de educomunicação, né, com uma tiragem de 1.500 exemplares. Era entregue mensalmente para cada criança, e ainda para 1.200 alunos, era uma EMEI enorme. 9 salas, 3 períodos, ainda era o tempo de 3 períodos, 3 vezes 9, 27 classes, vezes 35, aí chegava nos 1.200 alunos numa EMEI. Então, mas era um canal de comunicação simples e direto para os pais. Esse jornal que depois chegou a ser, que partiu de um folder e chegou a um jornal impresso, que mobilizou e chegou a ser copiado por algumas escolas na região também. E essa escola também tinha uma inserção na comunidade, uma articulação no território, reuniões conjuntas com conselhos de outras escolas, inclusive estaduais, em um momento aí do orçamento participativo é que havia uma condição social melhor, né? Era um governo petista à época, então havia orçamento participativo, havia condições de intervenção em algumas decisões. E essa articulação tinha a ver com essa mobilização também. Então, por exemplo, na ata de 10 de agosto de 99, aprovação de apoio mútuo entre as entidades do bairro e conselhos das escolas para que suas lutas sejam fortalecidas. Frentes de lutas elencadas foram melhoria da infraestrutura do Singapura, notadamente áreas de lazer, reconstrução da EMEI num terreno antigo onde ela existia, luta pela educação em geral e por aí vai. Então, num conselho de EMEI é uma discussão rara de se ver. Currículo, acho que eu tenho que correr, eu estou vendo que nesse andar vai devagar. Currículo. Então, dentro do currículo da EMEI, acho que é um currículo que tem em todas as EMEIs, né? Nem sempre, mas cantos e brincadeiras, cultura popular, atividades na rua, que algumas EMEIs hoje têm, cortejos, passeata da paz, passeata da dengue. Então, são iniciativas que são mais comuns hoje em dia, mas que é legal notar que era uma região muito periférica mesmo, do lado, entrando no Singapura. Então, um dos cortejos foi entrando no conjunto de Singapura.
ou andando até a biblioteca próxima do bairro. Então, esses deslocamentos são possíveis. Isso tem a ver com a educação integral, que é a ocupação dos territórios. Então, retomando, num tempo que não havia educação integral oficial na rede, existiam práticas de educação integral nas EMEIs, nas EMEFs e nas estaduais também. Seguindo agora, outra escola, Comandante Garcia Dávila, ela era conhecida como Maloquinha, né? Em toda a região a gente tem uma escola meio carimbada, né? Estigmatizada, e que tem que acontecer alguma coisa para ela mudar. Alguém tem que desenterrar o sapo ou tem que acontecer alguma coisa diferente. A Cris deve conhecer o Valdir, essa é a escola do Valdir Romero, que é um colega nosso. A Cris também é supervisora também de GT de Educação Integral. Ele foi diretor na DRE Freguesia e na DRE Jaçanã, foi supervisor nas duas DREs também é um militante da educação, como vários de nós. Essa escola, ela entrou, ela entrou em crise de crescimento num ano em que aconteceu uma reforma do prédio, em 96. Pode trocar o slide, Miriam. Miriam! Uma escola grande, ela aposentou todo mundo da equipe, sobrou só o diretor, e a escola estava em obras. Então, a escola teve que se redescobrir. Então, neste momento, as aulas tiveram que acontecer em tudo que é lugar, que é o que a educação integral defende, que aconteça embaixo da árvore, que aconteça na sala de leitura, no corredor, no parque de brinquedos, em qualquer lugar que seja possível. Isso também é um pressuposto da educação integral, e lá já aconteceu por uma necessidade, né? Salas em obra, para não paralisar, teve que se movimentar, a escola teve que se reinventar. E aí na tese aparece esse conto de Nasrudin, até relendo, né, para puxar esses slides, eu tive que ler a tese, né? Então eu lembro que o Cortella, que foi da banca de exame, ele me criticava por uma escrita literária. Eu achei numa nota de rodapé um conto de Nasrudin, né, que era meio que essa história da crise de crescimento, a história de uma vaca que o monge empurra e a família tem que se reinventar. Só para dar um norte, o pessoal acho que conhece a história, quem não conhece pode procurar. Nasrudin é um João Malas Artes, é uma figura dos contos. E os contos devem ser trabalhados em todas as idades, né? Então, mais um pressuposto da educação integral é trabalhar outras sabedorias também. Uma fala importante, antes de passar aí, é que o Valdir falava que o maior problema foi com um grupo que só tinha gogó. Resumindo, já passou do slide, mas é que normalmente você tem um grupo afim na escola, tem um grupo que é o que só atrapalha, mas tem um grupo que fala que vai, mas não vai, né? Que só tem discurso e não tem prática, né? E ele apontou como o pior problema da escola não era quem abertamente queria atrapalhar, é quem tinha um discurso que era de luta, mas que não fazia nada. Talvez, eu não sei nem o que é. Às vezes esse é pior, às vezes é quem é o do contra também, mas depende da situação. No caso dele era quem só tinha gogó, só quem tinha discurso. Nossa, aqui estamos. Tá. Horário de formação do bairro. Bem, algo que essa escola se apropriou muito foi da história do bairro. Então, realidade local. Parque Peruche, onde está localizada a escola, é um berço de escolas de samba, rodeado por escolas de samba, porque a presença do negro e na história do samba, aquela região da Zona Norte, Limão, Casa Verde, Peruche, tinha muita presença disso. Isso entrou no currículo da escola, aproximação com as escolas, produção de desfiles, algumas oficinas, virou aula de escola de samba. Na época, Santos Dumont virou um tema da Peruche, se não me engano, então eles tiveram que pesquisar a história para desfilar. Então, essa aproximação com a realidade local também é um ponto imprescindível da educação integral.
Uma equipe gestora articulada, desde que sossegado o monstro da burocracia. Numa das falas, alguém fala, dando o papel que é a comida da burocracia, a escola pode fazer a sua parte. Então, sossegada a burocracia, que todos têm, alguém tem que fazer isso, né? E cumprida a burocracia, sobra tempo, então tem que sobrar tempo numa equipe articulada de escola, uma equipe gestora, numa MF são 5 pessoas, um diretor, 2 assistentes, 2 CPs, então é necessário uma articulação para que cada um cumpra um papel, para que a educação possa acontecer, sossegados os monstros que existem na educação. Vamos passar para Júlio da Vileone. Quanto tempo? 20, uau. Então, lá, Júlio da Vileone é uma escola da Zona Sul, cidade de Dutra, que teve problemas comuns a todas as escolas, indisciplina, violência, aliás, altos índices de evasão, repetência e baixo aproveitamento, foi até o norte, aí o problema que fez a escola buscar soluções. Em 94, eles implantaram um sistema modular, que na verdade é a concentração de carga horária, que é o que... Alguém está numa escola municipal com EJA modular? Acho que é similar, que os estudantes têm a aula da disciplina de uma maneira acumulada, então o professor, digamos eu, de história, eu entro em contato com aquele aluno durante aquela turma, durante uma carga horária contínua, então eu tenho um estreitamento de relações, tanto de aproveitamento do conhecimento, quanto de conhecimento pessoal também. Se as aulas não ficam fragmentadas, existe essa tendência. Jogando, por exemplo, João Pinheiro, alguém está da Penha aqui conhece o João Pinheiro? Você é do João Pinheiro? Não, mas conhece. Legal, que os professores, eles, mesmo no Fundo 2, eles adotam uma classe. Como é que chama isso mesmo? Polivalência, é isso, sempre me foge essa palavra. Então, os professores são polivalentes. Então, essa escola, quem se remove para lá, sabe que vai para uma escola cujo projeto pedagógico é a polivalência. O professor, ele dá todas as disciplinas, lógico, com o apoio dos colegas. Então, isso também é possível em qualquer escola. O João Pinheiro tem há 20 anos, mais do que isso até, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, mas eles se arriscaram e fazem diferente e conseguem fazer, lógico, que com umas condições para isso acontecer. Eu passei tudo isso para dizer, é possível, a polivalência aproxima, então esse professor, eu, por exemplo, de história, eu teria que estudar matemática, português, mas o meu relacionamento com o aluno seria muito mais próximo e a condição de fluir isso é melhor. Então, isso para falar, eu estava pensando, por que eu estava falando João Pinheiro? Porque essa implantação do sistema modular de concentração das disciplinas permite esse estreitamento de relações com os alunos. Tem os quadros da mudança de quando era pulverizado e de quando concentrou as disciplinas, né? Muito grande a diferença das promoções. Vira para o de retenção, que aí fica bem claro. Da evasão, voltando, dá para voltar? A evasão, 30% quando era o sistema pulverizado em 93, 5% em 97. Deu uma diferença escandalosa, assim, né? Muito grande, de um jeito de funcionar para o outro. A evasão e repetência era muito grande, a escola conseguiu reverter isso com algumas coisas, dentre elas, pode passar, comprometimento da equipe, né? Eles compraram um projeto, foram atrás de suporte de parcerias, né? Nem toda parceria é ruim, a palavra soa mal, mas você buscar apoios desde que você não venda a alma é plenamente possível. Na educação integral, a gente fala para os professores orientadores da educação integral buscarem no território, no caso da rede municipal, contatos com a universidade do lado, com a biblioteca, com o centro de Umbanda, com o que for. Isso é parceria também, de uma certa forma, né?
e podem ser até de fundações, desde que você mantenha a sua autonomia. Se você recebe o recurso, como recebeu a Júlia de Davilone, e sem vender a alma, não há mal de você ter um melhor computador ou alguma coisa que seja bom para o estudante. Não tem por que recusar, desde que você mantenha, quem manda aqui é a comunidade. Uma mudança também que a escola implantou oficinas dentro do currículo. Então, a partir de um assassinato do aluno na porta da escola, que foi tido como uma coisa mais natural do mundo, os educadores se chocaram com aquela naturalidade da morte, passaram a pensar em modos de retomar um referencial de humanidade para os alunos. Então, foi a partir de artes, de implantar no currículo, oficinas artísticas, principalmente, às sextas-feiras, dadas pelos professores, dentro do currículo, mas o professor de matemática dava coral, a professora de educação física dava qualquer outra coisa. Então, assim, não era vinculado à área do conhecimento estrito sensu, dentro do horário normal. Então, não era como na nossa rede municipal, um projeto fora, era algo dentro da disciplina mesmo. Dentro do horário da disciplina, mas era um outro jeito de trabalhar conhecimento. Seguindo, conclusões, eu acho que estou chegando ao fim. Conclusões. Condicionantes favoráveis para a implementação de experiências diferenciadas a partir de certo ponto de vista, lógico. Repito que eu achei que isso deu certo, outro poderia achar que isso deu tudo errado. Que o aluno estava sentado, que o ranking pode não ter sido o melhor, mas não foi a minha dimensão de sucesso. Então, escolas que, na dimensão política, buscam formar cidadãos e, na dimensão pedagógica, articulam conhecimento, historicamente acumulado, com o contexto cultural e social. Não adianta. Voltamos à zona proximal. Você tem que partir de algum lugar razoável para chegar em outro lugar. Então, isso tem que ser contextualizado. Não adianta você ter a ciência pura sem ligação nenhuma com a realidade. Todas essas escolas buscaram isso. Então, condicionantes. Gestão e educação. Então, a existência do compromisso dos gestores, da equipe gestora com a educação pública. Que eles saibam o que estão fazendo lá. Que não sejam burocratas, que um diretor saiba do seu papel ético, estético, político e pedagógico. Coordenador pedagógico, a mesma coisa. Cumpram as atribuições e respeitem as decisões coletivas. Outro item, seguindo, esse é a gestão e educação. Pode seguir no outro, que ele tem ligação também, que é a gestão democrática, respeito à participação e encaminhar as decisões tomadas, né? Então, tem ligação com o anterior também. Mais um ingrediente indispensável, né? Um condicionante na terminologia do Paro. Seguinte, trabalho coletivo. Tudo é óbvio, né? Então, assim, são coisas que só que não acontecem. Tudo é o óbvio que não acontece com os ingredientes todos juntos e certos. Trabalho coletivo. Existência de um grupo de educadores comprometidos com fazer coletivos e que assumam os projetos da escola como seu. E que não é impossível ter a adesão de 100%, só se fosse uma escola-projeto mesmo. Por exemplo, você pega um CIEJA na rede, um tipo de equipamento que você escolhe, designa todo mundo, não é um profissional que se desloca, né? Eu de carreira, eu posso ir para qualquer escola que eu queira, mesmo que o projeto pedagógico não seja o meu. Esse defeito a gente tem muito no CELS. CEL em si é um projeto pedagógico, mas tem muito diretor que não sabe o que está fazendo lá, tem muito professor que não sabe o que está fazendo lá, e muito coordenador pedagógico que não sabe o que está fazendo no CEL. Também. Também. Não, mas em geral, eu falo isso de conhecimento, que eu fui gestor de CEL também. Como o João Pinheiro, CEL é um projeto pedagógico. Então, para lá, deveriam se remover as pessoas que saibam que esse projeto pedagógico existe lá. Mas mesmo que não exista 100%, né, num trabalho coletivo, que vocês têm um projeto pedagógico, sempre vai ter alguma nota desafinando um pouco.
não dá para ter 100% de adesão, exceto em projetos mesmo, que você escolhe o time de trabalhadores, né? Aí não, mas, regra geral, defendo a lotação por remoção, a livre movimentação, e mais a construção de projetos que não sejam um bando de gente, seja um coletivo mesmo. A gente está aqui junto, sabendo para onde vamos ou o que estamos fazendo aqui. Outro item, projeto político-pedagógico da existência de uma alma, né? De uma alma que anime esse corpo. Saber o para onde se movimenta. Essas 3 escolas tiveram as suas identidades na EMEI, envolvimento da família e comunidade na prática do seu currículo, integração no território, a IMEF também abertura à comunidade, presença do histórico do bairro, né, do samba, enquanto expressão da cultura e compondo o currículo, e a escola pela sua ousadia de usar as brechas que tem a lei, de se organizar diferente. Como falei no começo, nós não usamos as brechas, né? Eu sou um supervisor e o supervisor tem que achar a solução, não a proibição. Eu falo isso para os meus colegas de trabalho e para... O nosso papel não é encontrar problema, é encontrar a solução. Eu sei que nem todo mundo pensa assim ou faz isso. Mas tem uma safra nova de supervisores, isso no Jaçanã aconteceu também. Nós tínhamos uma maioria, não sei nem se uma maioria, digamos que estava empatado, de metade mais burocrático administrativo e metade mais maluco, mais solto no mundo, mais libertário, isso, mais bonito falar. Tá certo. E agora acho que isso está na rede com esse novo concurso. Deu uma renovada, mas também veio gente nova, ruim. Sabemos quem está na supervisão, às vezes chegou gente novinha, burocrata, quadradinha já, mas paciência. Mas a ideia é que não vai ter 100% em lugar nenhum, seja na escola, seja na supervisão, e a gente vai disputar posição lá dentro, seja de onde for. Me perdi aqui. Vamos no outro item, lideranças. A liderança não é necessariamente da equipe gestora, pode ser, temos professores líderes, ou gente até de fora da escola, comunidade, mães, né? Então tem que ter lideranças. Algumas lideranças se formar para que os projetos não morram, né? Então, incentivar que várias lideranças surjam. Enraizamento na comunidade, né? Então, isso talvez seja o mais difícil. São todas coisas óbvias, né? Lembra a música do Caetano, do Índio, mas que a gente tem que repetir e reparar. Isso, para a supervisão, esses condicionantes, esses ingredientes, quando a gente chega numa escola que está ou não está funcionando, reforçar o que está funcionando ou trabalhar para quebrar algum defeito dentre esses vários condicionantes. Todos eles juntam, formam um bolo bom. Se está faltando algum, vai dar ruim. O bolo não vai crescer, vai ficar doce, salgado, vai ficar alguma coisa errada. Então, o nosso papel na supervisão é buscar que esses ingredientes, que esses condicionantes existam. Enraizamento na comunidade, acho que é difícil, nem todo mundo tem, que é abertura da escola para o entorno, beber um pouco da realidade local para ser reconhecida e respeitada e trabalhar o currículo a partir dessa educação freiriana, resumidamente, acho que para a educação fica simples assim. E por fim, os condicionantes não estavam presentes com a mesma intensidade em lugar nenhum, né? Eles são variáveis. Quando se remove uma parcela de professor ou se aposenta alguém, qualquer mudança de prédio, isso muda de alunos, estudantes, de pais, isso vai mudar de alguma forma. Ou propostas curriculares, né, às vezes atrapalham. Por exemplo, repetindo aquele negócio, aquela mesa de roda de conversa do TCA na reunião pedagógica, que foi um seminário no sábado, os professores falando, mas com tanta avaliação, dá para fazer TCA?
Às vezes a política educacional causa transtornos, atrapalha, mas apesar dela, ou talvez até a colocando num outro lugar, se faça educação. Então, apesar de uma política educacional que atrapalhe, se você não vai querer se medir no ranking, faça educação. Continue fazendo o TCA, continue trabalhando. Não vai acontecer nada. Vai cumprir a tabela, lógico, vai chegar a prova, você vai aplicar. Só que ela não vai ser a determinante, né? Recentemente eu fui, como GT, discutir com uma professora de primeiro ano, a crianças de 6 anos, dentro de um céu, colega. Por isso que, assim, tem todos os espaços do mundo. Depois eu pedi, quando falaram que todos os espaços do céu estavam ocupados, que ela não podia sair da classe, eu falei, nossa, parabéns para esse céu. Se 100% dos espaços do céu, 100% dos tempos estiver ocupado, esse é o céu perfeito. Só que não existia isso. Então, quando ela falou aquilo na GEIF, eu falei, será que esse céu agora, em 2018, está com 100% de ocupação? Esse era o céu dos meus sonhos quando eu era gestor. 100% de ocupação, 100% de tempo. Aí eu pedi para o novo gestor um mapa dos tempos e não era assim. Então, ela queria cumprir algo que nem a SME está exigindo, nem a DIPED. Né? Depois fui conversar com o pessoal da DIPED que está no GT, com a divisão pedagógica, perdão para quem não é da rede, de vez em quando escapam siglas. Eu falei, não acredito, vocês não estão pedindo isso, né? Confere, ela só, confere, ninguém está pedindo essa barbaridade. Então, às vezes, nós mesmos colocamos bolas de ferro nos nossos pés, não querendo fazer por algum motivo, sei lá. Bem, eu vou ler um trecho final também que eu pus na dissertação de mestrado, apesar da fala do Mário Sérgio para não colocar literatura. Eu vou ler um trechinho aqui, pode colocar na última tela, na penúltima tela, que é uma história bonita, que é a história das cores, faço questão de ler. Os deuses estavam pensando profundamente nisso quando viram a arara. Então, agarraram a arara e começaram a colocar nela todas as cores. E foi assim que a arara ganhou todas as suas cores e anda por aí passeando, para que os homens e as mulheres não se esqueçam que existem muitas cores e pensamentos, e que o mundo só será alegre se todas as cores e todos os pensamentos tiverem seu lugar. Subcomandante Marcos Zapatista, num livro lindo, cujas ilustrações são de uma indígena da Oaxaca, se não me engano, que fala sobre diversidade. Eu não lembro que ponto da dissertação estava esse trecho, mas que falava da diversidade. Aliás, acho que era no momento dos currículos. Mas o mundo precisa ser assim, então aberto às cores e possibilidades, e a gente abre agora para os debates. Obrigado. Bom, agora a gente ainda acho que tem um tempo, eu fico também um pouco com a tarefa de tentar começar a fazer algumas articulações, né, sobre o que os dois trabalhos apresentados ensinam para a gente, né, começam a ajudar a gente a pensar sobre, enfim, educação integral, mas também inovação educacional. Eu fiz aqui só algumas breves, acho que vou tentar, agora não tem ninguém me controlando, então, não, mentira, eu vou tentar ser bastante breve para a gente poder ter, de fato, tempo para o debate. É mais para, como a ideia é de um curso, a gente também ir tentando sistematizar, né, da perspectiva de um conceito, de uma concepção de educação integral. Acho que dos dois, né, das duas apresentações, aproveito para agradecer, né, a gente depois
teve que sair da sala, então agradecer a Márcia, agradecer ao Jamir. Acho que uma das coisas, primeiro, né, a Águida tinha falado um pouco isso no começo da apresentação, né, do curso. A Márcia trouxe aquela linha do tempo, né? O Jamir agora mesmo falou, bom, tem várias coisas que eu estou dizendo aqui que, na verdade, é óbvio, né? Então, acho que tem uma dimensão da educação integral que ela não é uma novidade, né? A gente não está dizendo de alguma coisa que é sei lá, um tema da moda, embora de fato se torne, né, um pouco mais que ela esteja mais no tema, né, enfim, na mídia, assim, não exatamente na mídia, né, mas que ela esteja mais na agenda, isso. Muito obrigada. Ela, na verdade, pode ser localizada num novo movimento, que é tanto de pensamento quanto de ação política, no sentido da democratização do direito à educação escolar no Brasil, né? Inclusive, quando a gente olha os atores que começam a fazer essa discussão. E aí, né, pensando nessa longa trajetória, né, nessa longa discussão, todas as concepções, inclusive de cidadania, de integração, de educação que a gente tem, né, há quase 100 anos, né, a gente consegue, eu acho que, também perceber como, ao longo do tempo, tem uma oscilação, né, no sentido da educação integral, entre a ideia de uma educação integral que está muito não restrita, mas está muito, enfim, mais... Gente, nessa hora, enfim, pode tudo, pode palavra, pode tudo, mas, enfim, está muito vinculada à ideia da ampliação da jornada escolar, né? Então, a ideia da educação integral, muitas vezes, é educação de tempo integral, né? Essa era uma discussão que, inclusive, a gente teve muito lá na Dre Butantã, quando o projeto de educação integral e território estava operando, né? E, por outro lado, uma concepção, né, de educação integral que tem a ver com uma concepção integral do sujeito, uma integração, né, de currículos, de objetivos. Então, isso vai... Estou dizendo que oscila porque, quando, né, acho que lá nos anos 30, se pensa, né, os parques, as escolas-parque, a gente olhando... do presente, a gente quase que não tem dúvida que ali estava uma certa concepção do sujeito muito mais integral do que depois, né, a educação pública efetivamente constituída, né, em termos das políticas, ela conseguiu estruturar. E aí eu acho que também tem uma questão que é a trajetória das políticas educacionais no Brasil e o modo como, na verdade, a gente foi abrindo, né, escolas, abrindo vagas, né, num jogo aí sempre entre demandas populares e recursos econômicos. Então, né, a gente não tem mais, né, dependendo da idade, a gente não tem mais a memória tão presente, né, daqueles 5, 6 turnos dentro de um mesmo prédio escolar, para garantir que todo mundo conseguisse, né, ter a matrícula garantida, né? Então, aí também a gente também percebe esse jogo entre as demandas populares de que as vagas existissem e também a escassez de recursos, né, para que a gente, de fato, conseguisse abrir as vagas, né? Então, eu, porque sou da FEUSP, venho lá, né, o José Mário Pires Azanha, o professor Celso Baisel, né, que fizeram toda uma discussão durante muito tempo de como, se a gente fosse esperar ter recursos econômicos para ter a escola perfeita para todo mundo, a gente ia universalizar a escola, né, daqui a muito mais tempo. Então, como aí também, né, o gestor sempre fica nesse jogo, né, entre perseguir, né, o ideal e tentar garantir que alguma coisa comece a acontecer, né? Embora a gente também não pode deixar de considerar que, muitas vezes, a escola ela é universalizada de uma maneira insuficiente, porque, principalmente, enfim, existe, em alguma medida, uma certa concepção pobre da pobreza, né? Então, a gente faz uma escola, né, enfim, uma escola num prédio que não é tão bacana, né, torna a coisa bastante operacional, porque qualquer coisa para essa população, ela vai, para essa população que a escola está atendendo, vai ser suficiente, né?
Então, lembrar que a universalização das matrículas no Brasil se dá, né, na segunda metade dos anos 90, é uma coisa importante, né? Num dado momento, a Márcia mostrou, né, a partir do estado da arte, a diferença de concepção de educação integral entre Brasil e Inglaterra, né, e Portugal. Desculpa. E aí é interessante porque na gestão pública a gente fala, bom, tem alguns problemas que a gente quer ter. Né? Então, todo mundo dentro da escola, a gente tem que se haver com o problema da qualidade, esse é um problema que a gente quer ter, porque significa que, pelo menos, a gente andou algumas décadas. Né? Mas acho que também tem aí uma questão dos problemas que nós podemos ter, né? Na maneira com que nosso sistema escolar foi se constituindo, principalmente com as novas contradições que foram criadas pela democratização das vagas, né? Então, com a regularização dos fluxos, com as políticas de inclusão. Eu acho que tem aí uma série de políticas que são políticas de democratização do acesso, né, à escola, mas que, de algum modo, elas criaram novos problemas, né? No sentido de que elas trouxeram e agora mantêm na escola uma parte do público que, no modelo escolar, que é um modelo que, em grande medida, a gente ainda tem, e aí a gente percebe o efeito importante, às vezes, de uma medida que é mudar, né, passar de uma coisa mais pulverizada para modular. Bom, isso tem, né, tem um efeito enorme. Então, inclusive em termos de prevenir a evasão. Né? Então, também tem a ver com as escolhas que foram sendo feitas para corrigir os problemas pós-democratização das matrículas. Né? Então, em grande medida, alguns desses problemas, desses sofrimentos, dessas contradições, ela tem a ver com o fato de que esse modelo não se altera, ele continua, né, bastante, do ponto de vista dos tempos, do espaço, e aí ele cria também uma série de problemas que, né, no slide do Jamir tinha problemas comuns, né, da escola estadual, por exemplo, indisciplina, depredações, né, uma série de problemas que são bastante comuns, mas que dizem também dessa contradição que vem para dentro da escola. Né? Acho que uma coisa que emerge das duas falas é a centralidade dos arranjos locais, ou seja, a cultura institucional de cada escola, e o quanto cada escola vai conseguindo ser capaz de operar nas brechas da legislação, nas brechas da burocracia. Eu achei muito interessante, né? Em alguma medida, acho que os dois trabalhos têm inquietações semelhantes, mas pensam a partir de lugares distintos, né? E aí, né, a Márcia, no final, fala, né, da importância do monitoramento da avaliação, de uma série de coisas, e, por outro lado, o Jamir traz, né, essa expressão, essa formulação que é maravilhosa, né, que é quem dá comida ao monstro. Então, em grande medida, garantir que a educação aconteça implica em conseguir escapar do peso de formas, às vezes, de monitoramento e avaliação que, apesar das boas intenções, muitas vezes atravancam o processo educativo de acontecer em vez de... Né, então, o que exatamente se monitora e avalia? Né? Se for pela via das avaliações externas, se for... Isso tem um efeito que não é, de novo, assim como as políticas de correção de fluxo, assim como um monte de políticas que foram tomadas em nome da democratização e da garantia do direito à educação, o efeito que elas têm não é exatamente aquele que a gente gostaria que tivesse. Né? Então, a centralidade dessa cultura institucional para ser capaz de conferir significado a crises, né? Chama muita atenção, Jamir, na sua apresentação, o quanto essas escolas elas se reorganizam a partir de algum evento, a partir de algum acontecimento, né? Sejam obras, seja a mudança de público, seja algum evento mais de violência mesmo, né? E o quanto, para dar resposta a isso, né? Ou seja, em alguma medida é quase como se fosse assim, uma coisa é uma equipe que está lá, né? Se reuniu, não tem muita característica, mas está lá para garantir o direito à educação. Outra coisa completamente diferente é uma equipe que, a partir de um problema muito concreto, se articula e vai reconfigurando a sua identidade para responder a esses novos desafios. Né? E aí eu acho que uma coisa que também aparece é a pergunta, né? A importância que tem, a gente aqui fala, em educação integral, fala muito de territórios educativos, onde a escola está. Né? Então, quais são as culturas desse bairro, quais são os sentidos da escola que são
construída pelas famílias dessa população que é atendida nessa escola, né? Como a equipe da escola entende aqueles que são atendidos. Então, é quase como se também isso aparece, em alguma medida, naquele fluxograma, né, das etapas de construção de um projeto de educação integral, mas aparece aqui também na apresentação do Jamil, a importância do processo de reconhecimento, né, da própria equipe, mas da equipe em relação ao bairro. E isso é alguma coisa que, às vezes, não precisa ser feita só com ações de visitas ou de reconhecimento, mas, às vezes, a própria mudança na gestão democrática, garantindo que a comunidade esteja dentro da escola, já permite que você passe a entender que aquelas pessoas, aqueles pais, aquelas crianças não são exatamente quem você imaginava que elas são. Isso, às vezes, já muda bastante coisa, né? E possibilita, portanto, essa outra dimensão, esse outro condicionante, que é a articulação entre contexto cultural e o conhecimento escolar. Acho que vou parar por aqui para a gente ter bastante tempo, mas, enfim, essas obviedades, né? Eu lembro sempre do Eli, meu colega, né, que ele, em algum projeto que a gente trabalha junto, ele fala assim, gente, a função, às vezes, do gestor, do supervisor, enfim, se ajudar, melhor ainda, mas se não atrapalhar, já é bastante coisa, né? Então, Então, acho que essa... como, na verdade, se permite esse jogo, né? Acho que, enfim, em algum momento também estava... essa aproximação entre a gestão no nível, né, das secretarias, a gestão no nível das DREs, né, da supervisão, e a gestão escolar, né, tem a ver com essas articulações, né, nesses diferentes eixos, né, que a Márcia citou. Isso é alguma coisa muito importante, mas, assim, acho que uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, e aí aumenta a importância, né, de boas condições de trabalho, né, e de todas essas lutas, né, que trabalho coletivo é um negócio que dá muito trabalho, né, não é para toa que chama trabalho coletivo, né. Então, essa ideia de uma identidade cultural comunitária, ela não é alguma coisa que se descobre, ela é alguma coisa que se produz, né, e se produz com muito trabalho, muita energia, precisa de liderança, precisa de capacidade de articulação, né? Não é na faculdade de pedagogia, né, agora fazendo meia-culpa, né, não é na faculdade de pedagogia ou na licenciatura que a gente aprende a fazer articulação, é, de fato, em outros espaços que não são, né? Isso, então, demanda uma imensa energia e, por isso, demanda também, né, a criação desses tempos e desses espaços de conversa, de produção de tudo isso. Então, acho que era um pouco isso que eu queria trazer, tentando articular um pouco as duas coisas, e a gente abre para as questões e para, enfim, para a Márcia e para o Jamil. E eu só pediria para quem quiser se inscrever, eu vou aqui anotando as inscrições, né? Mas para quem quiser fazer a pergunta, que use o microfone, porque como além de estar sendo transmitido, vai ficar gravado, é importante que a voz fique registrada. Então, estamos abertos. Vocês podem vir aqui para fazer a pergunta? Eu vou pedir para as pessoas só dizerem, como está sendo gravado, o nome e o lugar que representa. Se quiser deixar, fica à vontade. Boa noite a todos. Eu queria até pedir desculpas para o pessoal ali, ó, que eu acrescentei meu nome, mas isso foi antes de vocês falarem, porque eu estava na fila sentada e a moça do meu lado tinha o nome em duas pastas. E daí eu peguei e acrescentei o meu, falei, pularam o meu. Desculpa. Bom, de qualquer forma, o que eu queria falar... tá. O meu nome é Roseli Arrojo e eu sou aposentada. Faz 1 ano. Não. Sou aposentada da educação. Já fiz tudo, eu acho. Muita coisa. Desde o Mobral, já fui secretária de educação, fui 2 vezes diretora regional de educação. E eu tinha que estar, nessas alturas, em Portugal. E eu estava em Portugal.
Porém, o meu marido está com um probleminha de aposentadoria, está faltando um tempo, nós tivemos que voltar, mas o meu doutorado eu quero fazer na Universidade de Coimbra. Eu fiz o mestrado aqui na PUC, mestrado profissional também, e a minha dissertação é sobre os céus na cidade de São Paulo, porque eu vivi os céus. Eu vivi os céus, ajudei a implantar os céus. E acho um ganho maravilhoso. Acho que quem falou aí que a secretaria não quer entender os céus, é isso mesmo. A Secretaria de Educação tem que entender os céus. E o que você falou também é super pertinente. O céu é um projeto e as pessoas vão para lá por conta de proximidade de casa, por causa de horário, de não sei o quê. Gente, desculpa, mas isso não é coisa de gente que quer fazer educação. Outra coisa, que a lei, a própria lei, as leis que nós temos sobre educação, elas nos deixam tranquilos para fazermos uma educação de qualidade. Tem espaço, sim. O problema é que nós, educadores, temos que entender que a educação tem que ser uma política de Estado e não uma política de governo. Por isso é que muitas escolas entendem isso, e os educadores entendem, e continuam trabalhando em qualquer administração. Qualquer administração que venha, desde um Jânio Quadros, passa por um Erundina, uma Marta, um Haddad, ou sei lá quem. Um Capeta, não sei. Entendeu? Mas se os educadores souberem que a educação é uma política de Estado e não uma política de governo, se faz educação. Dá para se fazer educação com tranquilidade. Eu me lembro que uma vez o TCA é importantíssimo. Se essa administração tirar o TCA, desculpa, eles estão rasgando a BNCC. Porque está tudo lá. Tem tudo a ver. O TCA é científico. E o que mais que eu queria dizer? Eu queria dizer, Márcia, eu senti falta dos céus na sua explanação, porque você veio numa cronologia, né? numa linha de tempo, e você citou o CIEPS e você não citou os céus. Né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês também, que eu sou um pouco jurássica, aliás, muito jurássica. E eu sou da época, eu me lembro quando São Paulo foi associado às cidades educadoras, a AICE, Associação Internacional das Cidades Educadoras. E depois eu estive quando fui secretária de Educação no interior, eu estive com Santos, que era associado à AICE também. E eu queria saber se São Paulo e Santos ainda são associados, que, graças a Deus, quando eu fui secretária de Educação de São Pedro, nós conseguimos nos associar também. Mas depois eu tive que sair, porque o meu cargo estava aqui, eu precisava me aposentar por aqui, lá eu ganhava 1/3 do meu salário, tive que vir embora. E daí acabei não tocando. E o que aconteceu foi isso. Bom, acho que é por aí. Tá? Obrigada. Mais alguém? Você pode ir? Quem quiser falar, se quiser. Ela vai vir. Ele está vindo ali, ó, vou esperar ele. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Jorge Luiz dos Santos, eu sou uruguaio, eu resido aqui no Brasil desde 1954 e sou presidente do Instituto Família e Educação. Eu vim assistir esse curso para entender um pouquinho como é que está sendo tratado o tema da educação. Me parece que faltam 2 focos aqui importantes, que é a questão desse mundo digital que nós estamos vivenciando, da mudança absurda que está ocorrendo na sociedade, e essa escola ela não pode continuar falando do século passado, senão a gente acaba sempre falando aquela história de que
As escolas são do século XIX, as crianças são os professores são do século XX e as crianças são do século XXI. As crianças hoje nascem com chip. Pode pegar qualquer criança hoje de 2, 3 anos, e ela é super ativa e super inteligente, aprende muito rápido. Mas existe um problema que nós defendemos no Instituto, é que quem educa é a família. A escola ensina. E disso tem estudos feitos com relação à dificuldade de ensinar quando se tem 30 alunos em sala de aula. O professor não pode se dedicar individualmente a ninguém. Ele está ensinando matérias. Agora, se a família não educa, entrega para a escola uma criança que não tem capacidade de aprender. Existem livros e mais livros sobre aprendizagem. Eu estudei neurociência durante 20 anos. A minha formação é administrador de empresas. Tenho 12 cursos na GV, pós-graduação e especialização, e 14 na Escola de Propaganda e Marketing. E, como disse o Sócrates, que não é o jogador do Corinthians, até porque eu sou São Paulino, é o Sócrates da Grécia, a única coisa que eu sei é que nada sei. Estou sempre aprendendo, mas uma coisa que é fundamental para a sociedade e para os professores é trabalhar muito mais o tema da família. Se a família brasileira, em geral, é desestruturada. E numa família desestruturada, aquela criança que nasce não recebe as informações e o tratamento de carinho, de amor, que tem que ter do 0 aos 3 anos. A criança nasce com 25% dos neurônios conectados, sinapses, 25%. E é do 0 aos 3 anos que essas conexões ocorrem de forma acelerada e se concretiza isso aos 6 anos. Então, quando se discute a educação com informações desse passado, mesmo que seja recente, pois é passado, já passou, a gente tem que começar a pensar na escola 2030 ou 2050. Eu fiz uma palestra na OAB no ano passado, para mais de 100 advogados, tratando do mundo digital em 2050. E se as pessoas começam a perceber isso, tem que sair dessa situação que fica meia condicionada, ou talvez totalmente condicionada ao dia a dia da nossa vida. A nossa vida está mudando, está se alterando, e o mundo digital já está aí para acabar com toda essa tranquilidade que existiu no passado. As mudanças no passado eram lentas. E quando a gente fala de educação, a primeira escola de menino de São Paulo foi o Colégio São José, na Rua da Glória, que hoje teria 140 anos. O Colégio Mackenzie tem 140, 150 anos. A primeira faculdade do Brasil, as primeiras 2 faculdades do Brasil, São Francisco e Olinda, 2 faculdades de Direito, têm 180 anos. Então, tudo é muito recente e, às vezes, as pessoas ficam muito ansiosas com relação a toda a situação. Nós temos que evoluir muito. O Paraná teve uma universidade do professor, que trabalhou toda a comunidade de professores do estado do Paraná, durante 4 ou 8 anos. A professora que está do meu lado, que eu não guardei o seu nome, mas que foi diretora, e falou de que a educação tem que ser tratada como uma decisão de Estado. No caso do Paraná, um governador criou a universidade do professor e veio o outro e acabou com essa universidade, que era fundamentalmente importante para isso tudo. Então, eu só queria chamar a atenção disso. Foco 2030 e família. Família. E para quem não é, como todo mundo aqui é muito jovem, não deixem de assistir ao meu professor com carinho. Muito obrigado. Eu vou pedir só para a gente ser um pouquinho mais curto nas perguntas. Você pode se apresentar, por favor. Meu nome é Débora, sou coordenadora pedagógica da EME Alceu Mainardi. Gostaria de parabenizar a Jamir e Márcia pelo belo trabalho de estudo. É importantíssimo que a gente fundamente nossa prática. E eu, como coordenadora, sempre procuro fazer esse movimento de ação, reflexão e ação. Gostaria de saber, pelo que eu entendi, como é que se dá a articulação entre os
os docentes, entre os educadores sociais e os professores eu não sei se eu posso chamar das aulas regulares, né? Porque aqui em São Paulo a gente tem feito um esforço, um movimento de diluir as práticas, as experiências educativas no decorrer do período que o educando fica na escola. E também, se vocês, tanto o Jamir quanto a Márcia, se enxergam ainda como esse discurso que, na minha concepção, é senso comum, de que a escola é em tempo integral, o aluno permanecendo mais tempo na escola, é um assistencialismo. Se é um tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista prático. Tá bom? Obrigada. Olá, meu nome é Amanda. Jamir, um prazer te conhecer. Já te conhecia de outros carnavais, de ouvir você falar de outros lugares. Eu sou professora do CEL em Aricanduva. Eu estou nessa unidade há 14 anos. É a menina dos meus olhos, essa escola. As pessoas entram e saem e nós permanecemos lá firmes. Como diz, eu ouvi numa tese de mestrado há pouco tempo, que mulheres negras elas não são fortes. Elas são resistentes e persistentes, e é o que nós somos. Resistentes e persistentes. A escola integral na nossa escola, ela não surgiu como surge na maior parte das escolas, de um projeto que vem de uma lei. O nosso grupo de crianças começou a discutir por que é que as crianças iam embora da escola. E elas chegaram à conclusão que elas iam embora da escola porque a escola não atendia as crianças. A escola recebia as crianças e as crianças tinham que sair de lá para ir para outros lugares. E isso vai ficando um problema. Nós tivemos uma diretora maravilhosa que tinha uma visão de parque infantil, que era designada e que brigou muito para que a ideia das crianças se tornasse realidade. Nós passamos a ser de 8 horas. Hoje nós temos uma briga na nossa unidade, que é para que a gente seja de 12 horas. Porque meninos e meninas entendem que uma escola boa, integral, de qualidade, ela não só toma o bairro, como ela atende a necessidade das crianças. Então, elas entendem que a família tem que chegar, deixar a criança, sair para trabalhar e voltar para buscar a criança na escola. E as crianças falam isso porque elas saem de lá e vão para educadores e educadoras que não necessariamente são formados. São familiares, são cuidadores, são vizinhos, são ONGs, etc. e tal. E a qualidade que elas têm dentro da nossa unidade, elas não têm nesses outros lugares. E elas reclamam. Porque meninos e meninas de 3 a 4, 5 anos são competentes para tomar a cidade, para fazer intervenções no território e para dizer que isso não está certo, que as crianças não estão sendo bem tratadas. Eu não tenho uma pergunta. Eu tenho uma tristeza no coração. Eu estou dentro do CEL. O CEL era para ser a menina dos olhos de qualquer gestão, não da gestão de esquerda. O processo de educação integral na cidade educadora devia ser a menina dos olhos de qualquer gestão, porque nós assinamos um acordo com as cidades educadoras, enquanto cidade. Não foi a gestão PT, a gestão PSDB, não, foi a cidade de São Paulo que assinou isso. E, infelizmente, ano a ano, a gente passa por gestões que não entendem o que é o CEL, não entendem o que é ser gestão democrática. E entendem que gestão democrática é as crianças dizerem assim, nós precisamos andar de moca na rua. E o cara dizer assim, tá, esse mês pode, mês que vem eu vou pensar. Não entendem que as crianças são competentes para pensar e propor as coisas. Então, a minha indignação é que a nossa escola, ao contrário do Amorim Lima e de outras escolas que a gestão mantém o projeto, quem mantém o projeto, quem são as lideranças na nossa escola, somos as professoras. E isso faz com que a gente seja penalizada frequentemente pela 8989. Porque a gente sempre é indisciplinada, a gente sempre é alguém que bate de frente com a direção, a gente sempre é alguém que fala com voz gritada, a gente é sempre alguém... Porque nós somos apaixonadas pela escola. O CEL tem 15 anos, vai fazer 15 anos agora em setembro. Eu tenho 14 na unidade. Eu estava na unidade antes de ser CEL. Eu participei das discussões de CEL.
E eu acredito, sim, que a escola integral, em período integral, ela é possível. E ela é possível porque, na nossa escola, a nossa bandeira é a 10.639 e a 11.645, que, para quem não é da educação e não conhece, são as leis que garantem o direito à diversidade e ao desenvolvimento pleno de qualquer menino ou menina, indiferente da posição social, religiosa, cultural e qualquer histórico que ela tem enquanto sujeito. Então, nós não acreditamos em desestruturas, nós acreditamos em histórias. E as crianças são as histórias. A minha tristeza é ver que cada vez mais nós somos perseguidos. Eu me pergunto se a CLT tem revogações de prazos, por que a 8989 não tem e deixa a ditadura prevalecer dentro das unidades escolares, gente? É lamentável. Obrigada. Vamos só mais uma? Mais alguém? Pode ser? Senão a gente extrapola aqui o horário. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou o Valdir, sou quilombola, sou pedagogo, sou líder da Associação Cultural de Resistência Afro-Brasileira, sou do Movimento de Moradia. Estou conselheiro participativo e conselheiro de meio ambiente da Prefeitura de Guaianazes. É um prazer estar aqui. Enquanto isso, na Zona Norte, nós também temos lá a nossa comunidade quilombola. Nós conhecemos lá a CEI Maria Isabel. Nós temos lá a Escola Enéas de Carvalho Aguiar. Nós temos realmente uma educação de qualidade na Zona Norte, onde que nós conhecemos o companheiro Jamir, conhece ali a região e falou muito bem da sua trajetória ali na educação. Então, enquanto isso, nós sabemos que é uma grande dificuldade ter uma educação de qualidade. Quando o companheiro coloca a agenda 2030, até 2030, nós podemos pensar nos ODS, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são indicadores dos objetivos que têm as suas metas, qual todos deveriam estar seguindo, ou mesmo a educação, e muitos não sabem o que é ODS, ou os 17 ODS, que é a Agenda 2030, que a gente precisa entender na própria educação e trabalhar isso com seus alunos, ou mesmo se situar em qual indicadores vocês estão, para você ter um norte diante dessa situação com a ONU, ou PNUD, ou as questões que temos. Nós vemos que essa educação integrativa, eu quero pensar integral, mesmo que as crianças fiquem mais tempo na escola, a gente entendemos que a carga horária dos professores também aumenta, e eles têm duras críticas e políticas diante desse assunto de aumentar a carga horária. Nós pensamos também, eu queria entender melhor, que não só o tempo que nós podemos ter as nossas crianças mais tempo na escola, nós temos que entender também a discussão sobre... vamos entender melhor, o que eu não entendi até hoje foi a PL 621/2016. A gente sabe que é uma dificuldade muito grande para isso. E até aí que os professores não têm ainda uma decisão sobre as suas questões trabalhistas, fica difícil também entender como os professores vão encarar essa situação da educação integral. Mas pensando do outro lado, Jair, eu quero entender também a questão integral com a mudança de hábito da questão integral, mas com a nutrição. A gente pode pensar que nós temos hoje os encontros da educação integral dentro da saúde, que se torna uma questão da nutrição. Voltar dentro da questão quilombola, nós, indígenas, que é a Lei 10.639 e 11.465, que a gente vemos realmente uma resistência, um preconceito, uma discriminação muito grande, um racismo muito grande dentro da educação, para aplicar essa cultura nossa, que é antiga, voltar, como o companheiro diz, para as questões da saúde integral.
que é justamente a gente entender dessa maneira os dois pensamentos, a saúde integral do tempo de permanência dentro da escola e a saúde integral, que é a questão da educação e a saúde integrativa e preventiva. Obrigado pela atenção. Bom, acho que a gente vai pela ordem, né? A Márcia e o Jamir. Então, respondendo a Roseli Arrojo, né, Roseli, antes de tudo, obrigada pela acolhida, viu, gente? É um prazer estar aqui. Então, Roseli, Santos conta ainda com o selo da Cidade Educadora, e mesmo nessa crise, a gente busca condições para atender esses alunos. A gente tem um projeto premiado, que é o Santos da Gente, onde, num dia, grupos, né, das escolas, tanto de educação infantil como Fundamental 1 e 2, eles percorrem vários espaços da cidade, comem, lancham, e museus, espaços da praia, onde eles não têm esse hábito, né? Então, esse é um dos projetos premiados na Cidade Educadora. E temos o programa Escola Total também, com núcleos espalhados por toda a cidade, onde a gente não consegue atender no mesmo prédio as crianças para ampliação da jornada. Então, nós temos esses núcleos espalhados por toda a cidade, na praia, em vários espaços. Então, isso ainda acontece lá em Santos, apesar de todas as dificuldades, né, que a gente vem enfrentando. E a Débora, né, Débora? Então, a articulação que a gente tem hoje em dia ainda é por meio do coordenador pedagógico nessas escolas de tempo integral, porque os professores muitas vezes nem encontram esses educadores. Então, nós temos pouquíssimas reuniões desse coletivo, são poucas durante o ano, 3 ou 4. Então, assim, até o grupo do WhatsApp ajudou, né? São vários mecanismos que a gente utiliza, mas é uma demanda que a gente vem, enquanto Comissão de Educação Integral, que a gente tem lá na Secretaria, com o supervisor, participando, os técnicos mesmo, e a gente tem encontros mensais, né, com esses gestores para encontrar novos caminhos. A pesquisa ajudou, logicamente que ela não é a receita pronta nem nada, ela ajudou a gente enxergar e encontrar esses caminhos. Tá bom? Ok, então, começando, Roseli, recentemente lá na supervisão da ADRE, nós juntamos vários setores de supervisão, a reunião setorial junta o supervisor com diretores ADs e CPs. A gente chamou a Selma Rocha para fazer essa reunião, foi sensacional, falando sobre a crise institucional brasileira e a educação. Em outras palavras, o golpe e a educação brasileira, até nesses termos mesmo. Então, foi uma fala sensacional dela. Mas, voltando, a São Paulo também é uma cidade educadora, até o fórum, é o FACE, né? Fórum de Educação Integral para uma Cidade Educadora. Dentro do fórum, e até tem a ver um pouco, dialoga um pouco com a pergunta do Valdir, quando ele coloca a saúde, então a gente recoloca a questão dos territórios. Dentro da educação integral, recolocando que a Escola do Parlamento possibilita que pessoas de fora da educação venham para cá também, porque a gente quer esse contato, porque é para construir nos territórios as possibilidades de articulação territorial para a construção de uma educação que se faz dentro e fora da escola. Então, a escola, a sala de aula, né, quando eu brinquei do céu 100% ocupado, não é só na sala de aula que é para ter educação, nem só para criança, nem SEI, nem MEI, nem MF, é para todas as idades, todos os espaços são espaços educativos, e fazendo até o link com o Júlio Daviglione, quando precisou ir para fora da escola, foi a crise de crescimento. Então, as escolas têm que usar embaixo da... Sendo ou não sendo no céu, tem que usar embaixo da árvore, tem que usar os cantos
brinquedos, possibilidades para esse aprendizado. E na construção da intersetorialidade nos territórios, a saúde, a assistência, a cultura, esporte, isso tudo é natural que seja acionado para a constituição dessa política pública de a cidade educadora é todo mundo, todas as secretarias, todas as instituições apoiando para que a educação aconteça dentro da sala de aula e na cidade inteira. Dentro das escolas, né, então falando um pouco do modelo de implantação do São Paulo Integral, e não só do São Paulo Integral, aliás, falando das EMEPs especificamente, né, a gente tem a figura do professor orientador da informática educativa, respondendo ao Jorge, que antes era a pessoa que ensinava os rudimentos da informática, hoje em dia não é mais, né, o POIE. O professor de informática e o professor de sala de leitura, eles são grandes articuladores dentro da escola, eles articulam conhecimentos. Então, o papel deles mudou, nem todo mundo percebe essa importância atual, né, que a informação, a criança pequena já busca. Então, a educação tem que se fazer por outras vias. Aí recolocamos a questão do TCA. Então, a informação está por aí, o professor é articulador, orientador, não só o de informática e o de leitura, mas todos nós, de história, matemática, alguns talvez com papel de informação básica mais necessário, mas todos somos articuladores, né, do conhecimento que ele está pelo mundo aí. Nós somos mediadores, mas em relação à questão da informática, o POIE e o OSL ganharam esse grande papel. E, por último, respondendo a Débora, não vemos que a educação, quer dizer, a educação em tempo integral, ela é um nó. A educação em tempo integral, só deixar mais tempo é assistencialismo. O que nós defendemos dentro da rede é que seja educação integral em tempo integral, se possível, como descrito pela Débora mesmo, para a política atual, que se misturem mesmo, que tudo é currículo. Então, o território do saber, que é o nome que o que no Mais Educação é a oficina que o oficineiro pode dar na rede municipal, tanto no Mais Federal quanto no São Paulo Integral, somos nós, educadores da rede, que damos esse currículo, e é currículo, né? Se possível, misturado dentro da rede, dentro do horário normal, né? Para o Mais Federal, isso acontece em outro formato, né? No pré ou pós-aula, mas dentro do São Paulo Integral, que é a política implementada para o 1º ao 3º ano, é buscado misturar o currículo. Então, não é assistencialismo, e mesmo no Mais Federal, a gente não considera assistencialismo, apesar de que o Mais Federal, que significa um aporte direcionado do recurso federal, ele é direcionado para escolas em situação de maior vulnerabilidade, ok, mas independente disso, né, na rede municipal defendemos que existem que a educação infantil já é integral em si e deve ser assim. Ela é integral com 4, com 6, com 8 ou com 12. Ponto. Não tem discussão. A entrada das escolas na rede, na parte da educação infantil, se deu por regiões com a demanda atendida, esse tem um caráter, mas o São Paulo Integral soma-se ao Mais Federal e soma-se aos muitos projetos de uma portaria que permite que os professores da rede municipal, para quem não é da rede, desenvolvam projetos. Isso responde a uma outra pergunta do Valdir, né? Quando o professor dá mais aula, pega mais projetos, quando ele trabalha mais educação na rede, ele quer. Então, normalmente, o projeto que é pego pelos professores desses currículos ampliados, diferenciados, é por opção dele e para o bem do aluno. O que os estudantes mais querem
adolescentes, quando você ouve a voz deles, eles querem projetos diferenciados. Querem a poesia, querem a música, querem a literatura, e tudo isso é conhecimento, tudo isso é formação do ser humano. E a arte, pela arte em si, já é um projeto. Ela não tem que ter muito papo-cabeça. Pode até ter um papo-cabeça, ela ter pesquisa de origem, mas a arte não precisa ter porquê também. Deixa eu parar para abrir mais uma rodada para esse da tempo. E só para mais uma e a gente... Você está com um pouquinho... Você quer me falar e eu falo? Eu sou a Miriam, sou professora da MF Arthur Azevedo. Eu queria, na verdade, essa semana a gente discutiu o Plano Municipal de Educação e nós tocamos um assunto que me chamou muita atenção, assim, que até então eu não tinha pensado com tanta... refletido. E eu queria saber se isso está sendo discutido em algum momento, né, já que vocês estão em grupos de trabalho, enfim. Que é uma questão assim, hoje a prefeitura ela atende um número muito grande de uma demanda do Estado, que o Estado não quer dar conta. Então, a prefeitura vem recebendo um número grande de crianças com deficiência, né, os chamados de inclusão, aqueles alunos também que dão problema por vulnerabilidade social, indisciplina, o Estado, a direção do Estado tem uma facilidade para expulsar esses alunos. E aí, assim, a prefeitura fica com a fama de assistencialista e os professores do Estado, mesmo ganhando menos, né, ou tendo um plano de carreira bem insuficiente ou inexistente, eles acabam permanecendo no Estado, né, uma das razões, porque... a qualidade, né, a qualidade não, a facilidade de trabalhar acaba sendo maior do que na prefeitura. Então, assim, a gente está recebendo esse contingente. Se em algum momento, né, isso está sendo discutido ou pensado, porque é algo que acaba inchando, né, a prefeitura. Mais alguém? Tem mais alguma? Então, passar para a mesa e a gente... Essa pergunta para a rede municipal é para mim. Então, esse ano, isso gerou até um certo problema, né? Houve uma resistência na prefeitura, na montagem da sala. Vou falar, respondendo a pergunta, tem que falar uma coisa meio da rede mesmo. Para a abertura dos primeiros anos, principalmente, vocês devem ter sentido nas MFs, houve uma resistência da prefeitura no sentido de tentar devolver ao Estado o que caberia ao Estado, numa relação que mais ou menos é de 1 para 2, o Estado tem se desobrigado, tem fechado escolas, salas. Então, foi uma resistência interessante, mas que também gerou problemas, porque vocês sabem que nas MFs, a abertura das salas, uma projeção de demanda que tem que ser de 10 anos, pode ter uma interferência também. Então, houve uma resistência que achei positiva de tentar falar, Estado, pegue a demanda que é tua também, relativa ao primeiro ano, mas que também tem os seus outros lados. Então, famílias que preferem, porque preferem, por conta do desenho que tem a rede municipal, ficaram, mesmo com vagas nas escolas estaduais, no primeiro ano, querendo voltar, escolas brigando por abrir mais um primeiro ano. Então, é uma questão complexa.
E com relação aos alunos, né, infelizmente, nenhum aluno deveria ser expulso de lugar nenhum. E todos os alunos deficientes devem ser incluídos. O que eu posso falar é do nosso lado, é que atendamos dentro do possível, na estrutura que a gente tem, com os apoios que na rede municipal, Carreira Melhor, tudo é melhor estruturado, porque ela não está há 20 anos num mesmo modelo que foi sucateando mais a educação. A rede municipal ainda conta com estrutura melhor. Então, são pessoas. Seja o banido, seja o deficiente, a gente tem que atender da melhor maneira possível. É isso, acho que tem que atender. As nossas brigas são políticas de política pública estadual e municipal. Então, me espanta até, falando do ponto de vista sindical, né, o que mais pega não é salário no Estado, é briga por carreira, por condições. Então, me espanta a PUESP ter uma paralisia em relação à situação que a rede estadual está. Mas aí é uma seara alheia, mas me espanta um pouco a passividade sindical no Estado em relação não salário. Acho que a nossa greve que a gente fez, né, eu estou repondo os 15 dias, nem sei quantos. A nossa luta não foi por salário, não foi por aumento. Isso significou uma mudança de patamar na luta no Brasil inteiro, acho que serviu de exemplo para o Brasil. Mas me espanta a passividade nas lutas no Estado. E espero que tenhamos horizontes novos para o ano que vem. Eu tomei a liberdade de só fazer uma pergunta, a mesa me permitir. Eu queria fazer 2 perguntas rapidinho. Uma é para a Márcia, que a Márcia, entre outras coisas, apontou que, se é que eu entendi, Márcia, na tua apresentação, que um dos elementos que você acha que poderia ter ajudado as práticas de educação integral em Santos seria, do ponto de vista da política pública, um monitoramento, uma avaliação daquilo que estava sendo feito. Você disse até que isso, inclusive, fazia com que as escolas ficassem fadadas a desconstruir seus projetos. Então, isso a gente sabe que é um desafio para a educação integral, né? Usar a régua certa. Se a gente está falando de desenvolvimento integral, como é que a gente avalia com a educação em matemática? Então, a gente sabe que, né, para avaliar o desenvolvimento integral, a gente precisa pensar as diferentes dimensões formativas. Então, como é que você vê esse desafio do ponto de vista da gestão, já que vocês estão na gestão pública, se vocês estão pensando alguma coisa, e do ponto de vista da autonomia das escolas para avaliar o que elas têm feito também em relação à educação integral, né, ao desenvolvimento integral. E para o Jamir, uma provocação. Eu lembrei de um debate que a gente fez uma vez com a Helena Singer, Jamir, já que o teu tema é inovação educacional, em que ela defendia uma tese de que a gente pode até compartilhar sobre inovação, né? E às vezes tem um jargão da inovação tecnológica, né? Teve alguém que falou de tecnologia, né? E ela defendia uma concepção de educação, de inovação que ela é irreproduzível, na medida em que inovar é construir um projeto político-pedagógico que seja de fato autêntico para aquela comunidade. Então, como é que você vê isso a partir da tua pesquisa? Se você concorda com isso, o que você, assim, talvez até intuitivamente, ou a partir da pesquisa, diria que são os passos primordiais, então, para uma comunidade chegar a essa concepção de inovação, né, a partir daquilo que você pesquisou, enfim. Uma pergunta meio complexa, mas só para provocar um pouquinho. Obrigada. Então, Águida, com relação a esse monitoramento e avaliação, é a questão que o Jamir colocou, né, da questão da supervisão, que ela tem que colaborar, participar e não atrapalhar. Então, eu acho que em Santos faltou, e ainda falta, essa ação supervisora colaborativa nessas escolas, esse enxergar essa escola de tempo integral, de educação integral, de outra forma. E, em relação a isso, também com o PPP. Né, se o supervisor está lá para colaborar
e monitorar todas essas ações, então a gente precisa entender qual é a deficiência, a fraqueza dessa escola. É a aprendizagem, é esse desenvolvimento. Então, compartilhar com essa equipe gestora todas essas questões, né? E isso, muitas vezes, a gente não tem esses referenciais, né, para esse acompanhamento. Então, uns acompanham mais,